Neste vídeo eu vou fazer um tutorial passo a passo sobre como começar um podcast para iniciantes. Esse vídeo vai cobrir absolutamente tudo sobre equipamento e o software que você pode precisar até a plataforma que você pode usar para hostear seu podcast. Então vá lá e clique nos links na descrição abaixo e me acompanhe por cada passo e por todos os sites que você pode usar para criar o seu próprio podcast. Ok, então o número 1 vai ser a fase da pré-produção. Essa parte do processo de produção é basicamente onde você fará o roteiro de cada vídeo. Tem um monte de plataformas diferentes que você pode usar, mas as que eu recomendo bastante são ClickUp ou Notion. As duas são super boas por serem capazes de fazer roteiro e organizar todo o seu calendário de conteúdo para o seu podcast, e ambas essas plataformas são gratuitas e o link estará na descrição para vocês checarem. Mas nós recomendamos muito essas duas plataformas porque basicamente permitem que você crie um sistema onde você pode manter o controle e planejar o seu podcast. Também é ótimo para marcar cada episódio, porque sem isso você pode facilmente se perder. Com isso você pode dar um senso de direção para o seu podcast do começo, meio e fim. Agora, isso não é totalmente necessário, pois você pode começar seu podcast sem um roteiro. Ele não precisa ser perfeito e depende muito do estilo que você quer seguir. Esse definitivamente não precisa ser um roteiro palavra por palavra, mas se você quiser ter um limite de tempo para o seu podcast e você quer que tenha algum tipo de estrutura, então você definitivamente pode se beneficiar tendo um calendário de conteúdo no ClickUp ou Notion. Nós também temos alguns tutoriais aqui no Startup Wise que podem ensinar como usar o ClickUp ou Notion. Então eu tô aqui no exemplo de calendário de conteúdo para um podcast no ClickUp e funciona da mesma forma no Notion. Você só cria um quadro de visualização ou uma lista e aí você pode ir lá e colocar o nome de cada episódio do seu podcast. Então digamos que temos alguns episódios. Aqui seria o episódio 1, o episódio 2 e o episódio 3. Então digamos que o episódio 1 já foi publicado e o episódio 2 está no processo de pós-produção no momento. E digamos que o episódio 3 está em processo de produção. Novamente, qualquer um desses status pode ser customizado para o que você quiser. E nós temos outros tutoriais no canal que podem te ensinar como criar calendários de conteúdo e criar listas e status diferentes. Então dê uma olhada neles, deixaremos o link na descrição. Mas sim, o ClickUp ou Notion podem ser plataformas muito boas para você organizar todo o processo que você tem com todos os episódios do seu podcast. Agora vamos para a segunda parte do processo, que é a parte da produção. Aqui é onde você vai de fazer o roteiro para a filmagem do vídeo. E a primeira plataforma que eu vou recomendar é chamada Riverside FM. E essa é uma ótima plataforma se você quiser gravar episódios de um podcast entrevista. E só para dar uma pequena tour pelo Riverside, vocês têm a capacidade de criar novos estúdios. Então você pode nomear seu estúdio e você pode mudar o tipo de gravação para somente o áudio, ou você pode ter ele com áudio e vídeo. Então você pode pensar no Riverside FM como basicamente uma versão de maior qualidade do Zoom. Isso é porque ao invés de um arquivo de vídeo ou um arquivo de áudio que você recebe depois da chamada, o Riverside na verdade permite que você exporte dois arquivos diferentes. Então um arquivo seu e depois outro arquivo da pessoa que você está entrevistando. E se eu for para gravação de estúdio, vocês podem ver que tem uma gravação completa das duas pessoas e você também pode ir em cada track e você pode baixar o vídeo ou o áudio cru para cada pessoa. Então, por exemplo, vou baixar o do Charlie e também posso baixar o vídeo ou áudio cru da pessoa que o Charlie estava entrevistando. E outra coisa ótima sobre o Riverside FM é que eles na verdade te permitem gravar suas chamadas em 4K, então estaremos deixando o link na descrição para vocês checarem. Agora, algo muito importante que eu quero falar sobre é que a qualidade não importa tanto, você pode começar com o que você tem. Por exemplo, se você não tem um microfone, você pode usar o gravador de voz se você tem um iPhone, ou você pode usar qualquer aplicativo que possa gravar áudio. Agora, se você quer gravar o vídeo, você pode usar o celular de alguém se você não tem uma câmera, e então você pode fazer eles te enviarem o vídeo quando você terminar de gravar. Agora, se você tem um orçamento e está procurando um microfone de qualidade, então eu recomendo que você veja o Shure SM7B. Esse é um microfone dinâmico que você verá que todos estão usando hoje em dia para todos os seus podcasts de alta qualidade. E se você está familiarizado com o Joe Rogan, que tem um dos maiores podcasts atualmente, ele também usa um microfone desse. Agora, se você tem um microfone que você quer conectar no seu notebook, você pode usar plataformas gratuitas como o GarageBand se você usa o Mac, ou você pode usar o Audacity se você usa o Windows. Esses dois apps são gratuitos e super simples para gravar neles, e você também pode editar seu áudio com eles. Agora vamos para o terceiro passo do processo, que é a pós-produção. Agora que você fez o roteiro, planejou seu vídeo e também gravou, você pode mandar seus arquivos de áudio e vídeo para um software de edição de pós-produção, e é aqui que você pode fazer coisas como equalizar o seu áudio, usar qualquer redução de ruído que você pode precisar, e você também pode cortar qualquer coisa que você queira tirar do seu podcast. E você também pode adicionar música livre de copyright na intro e no final do vídeo com plataformas como Motion Ray e Epidemic Sound. Nós deixaremos os links na descrição para vocês checarem todas essas plataformas. E agora o último passo do processo vai ser publicar o seu episódio. Agora, nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como usar o Anchor, que é uma plataforma gratuita que você pode usar para distribuir o seu podcast em todas as plataformas como o Spotify Podcast, o Apple Podcast e um monte de outras plataformas de streaming. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever no Anchor. Vai lá e cria uma conta e daí
você pode criar o seu podcast. E você pode adicionar algumas coisas como uma descrição e uma logo. E uma dica profissional para isso, eu recomendo que vocês chequem plataformas como Upwork e Fiverr. E vocês podem ir nessas plataformas e lá encontrar alguns trabalhadores autônomos que podem te ajudar a criar uma logo por um bom preço. Por exemplo, se eu procurar designer de logo, eu posso vir aqui e olhar um monte de diferentes freelancers no meu orçamento. Então vamos dizer que eu estou procurando alguém abaixo de $10 por hora e eu também estou procurando alguém que tem uma taxa de sucesso de contrato de 90%. E o Upwork também tem algumas funções legais onde você pode pagar por projeto também. Isso basicamente significa que você pode fazer alguém criar uma logo para o seu podcast por um preço fixo. E então eles podem ter um prazo de 1 dia, 2 dias. E você pode procurar por pessoas dependendo do quão rápido você precisa da logo e também o seu preço para o projeto. E se você for no Fiverr, é praticamente a mesma coisa. Então eu posso procurar por um designer de logo e eu poderia encontrar um monte de pessoas e eles têm diferentes seções. Tipo, esses são os freelancers que a maioria dos contratantes continua procurando. O que significa que geralmente oferecem alguns serviços bons por um bom preço. Então você tem diferentes níveis de preço de 15 até $250 para uma boa logo. Agora, é claro que vocês podem criar sua própria logo usando uma plataforma gratuita como o Canva. E com o Canva tem um monte de diferentes modelos que vocês podem escolher. Então se eu clicar em criar um design aqui e eu escrever logo e vir aqui em clicar em logo, daqui eles têm um monte de modelos diferentes como vocês podem ver, dependendo do seu estilo. E eu posso vir aqui e escolher um deles, por exemplo este. E eu posso também mudar o que eu quiser. Então se eu quiser mudar para podcast Startup Wise, eu posso simplesmente fazer isso. Eu posso vir aqui e tirar esse texto, eu posso vir aqui e adicionar alguns elementos a mais. E então vamos dizer que eu quero adicionar uma imagem de um sinal de cifrão. Então eu escrevo aqui cifrão e vamos dizer que eu quero esse bem aqui. Então eu posso vir aqui e usar esse aqui como logo. Eu posso movê-lo por toda a tela, eu posso me livrar desse aqui. Então você pode ser super criativo com isso no Canva. Mas o que eu recomendo é realmente contratar alguém no Upwork ou no Fiverr. Assim você pode ter alguém que faça isso profissionalmente e vai te poupar um monte de tempo. Depois de criar o seu podcast, você pode vir aqui no canto superior direito, onde está escrito novo episódio, e daqui você pode fazer um upload rápido, ou você pode gravar, editar e melhorar seu áudio através da plataforma Anchor. Então se eu clicar nessa opção, vocês vão ver que tem um monte de coisas diferentes que você pode fazer. Você pode gravar seu áudio direto do navegador, você pode mandar algum áudio do seu computador, você pode adicionar música do Spotify, você pode adicionar mensagens de texto e você pode até adicionar algumas transições com música e efeitos sonoros gratuitos. Então pra mim, como eu mostrei antes pra vocês, eu baixei o arquivo MP3 do Riverside FM. Eu vou vir aqui e fazer o upload como um exemplo pra mostrar pra vocês. E enquanto estamos esperando ele ser processado, você pode seguir em frente e também criar uma conta no Apple Podcasts for Creators e também no Spotify for Podcasters. Pro Apple Podcast, se eu for no canal que criamos, você tem a opção de criar uma capa e também o ícone, e você pode mudar o nome, a descrição, você pode colocar o site, e então ao vir no seu show, você pode editar os detalhes, o nome, descrição do show e tudo mais. E a parte mais importante está aqui onde diz Feed RSS, e vai ser a mesma coisa com o Spotify Podcasts. Quando você cria uma conta, você vai vir aqui no canto superior esquerdo e depois você vai vir em adicionar ou reivindicar um podcast, e é aqui onde você vai também poder linkar seu feed RSS. Agora, um feed RSS de um podcast basicamente contém qualquer informação referente ao show e também aos episódios. Esse feed vem do seu perfil no Anchor, então uma vez que você coloca nas suas contas do Spotify for Podcasters e Apple Podcast, ele começará a publicar automaticamente todos os seus episódios nessas plataformas. Então, como você pode ver aqui, uma vez que ele termina de processar no Anchor, eu posso vir aqui e clicar em salvar episódio, e daqui eu posso dar um título e uma descrição para o episódio. Então eu sei que um monte de podcasters por aí gostam de colocar alguns links de afiliados e também alguns canais aqui como links. Então, por exemplo, se você está entrevistando alguém no seu podcast, você pode colocar suas redes sociais na descrição. E daqui você pode vir e colocar aqui a data da publicação, você pode marcar para qualquer hora. Então digamos que eu quero agendar para amanhã, 3 da tarde. Depois eu só venho e clico em confirmar. E aqui embaixo eu posso também adicionar alguns questionários que só está disponível no Spotify e também perguntas e respostas. E também posso customizar o episódio pelo número da temporada, número do episódio, tipo do episódio e também conteúdo. Se você quiser, você também pode postar algumas novas artes. Depois disso, você basicamente vem aqui e agenda o episódio, mas esse aqui eu vou na verdade excluir porque eu não vou usá-lo agora de fato. Mas daqui, se você quiser pegar o seu feed RSS, você basicamente vai nas suas configurações e depois em disponibilidade do podcast, e você pode ver aqui que tem o seu feed RSS para copiar. E daqui eu venho na minha conta do Apple Podcast, venho em editar e daqui eu posso colar e salvar. A mesma coisa para o seu conta do Spotify, você pode vir aqui e linkar o seu feed RSS, dessa forma o seu podcast vai ser postado automaticamente no Spotify. E aí não terá necessidade de postar nada no Spotify ou no Apple Podcast. Você só precisa postar seu episódio no Anchor e aí ele fará tudo para você. Agora, se eu descer aqui, vocês podem ver que eles têm um monte de outras plataformas que vocês também podem publicar. Por exemplo, tem o Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Music, iHeartRadio, Cashbox e muitas outras. E sim, essa plataforma é muito boa
por ser capaz de distribuir seu podcast gratuitamente. Então daqui eu já linkei o meu feed RSS no meu Apple Podcast e no Spotify Podcast também. E se você também tem uma conta no Google Podcast ou qualquer outra plataforma que você possa usar, você pode vir aqui e postar o seu feed RSS neles também e eles irão publicar automaticamente. Então toda vez que eu quiser publicar um episódio novo, eu só tenho que vir aqui no Anchor, entrar na minha conta e clicar em novo episódio aqui. E daqui eu posso postar o arquivo de áudio, salvar mudança, editar algum título, descrição e então depois só publicar. Uma última coisa que eu quero comentar sobre é que vocês só precisam começar. Comece com o que você tem e não se preocupe em ser perfeito desde o começo. Ninguém é perfeito de cara e isso serve para qualquer coisa que você fizer. Então não seja perfeccionista e só comece com o básico e melhore ao longo do caminho. Agora, se você gostou do vídeo e tirou algo valioso, por favor, deixe uma mensagem nos comentários e também tenha certeza de curtir e se inscrever para mais tutoriais aprofundados como este no futuro. E sinta-se livre de perguntar sobre qualquer trecho desse vídeo enquanto você está montando seu próprio podcast. Isso é tudo por hoje e até o próximo vídeo.